Gente, vamos lá. Eu creio que hoje eu vou pregar uma palavra que é um pouco desconfortante, mas é uma palavra que vai abençoar muito a sua vida. Ó, já estou falando aqui, vai ser muito desconfortante. Mas amém, eu sou obediente ao Senhor, quero pregar com muita graça isso. Mas há um ministério que nós queremos fazer um sepultamento nele. Que ministério, cara? Nós queremos fazer um sepultamento. E eu vou falar hoje sobre a língua que cura e a língua que mata. Nós iniciamos o mês de uns aos outros, um tema inspirado aí no coração do pastor Luiz. E quando ele me falou, eu falei, pastor, tem alguma coisa que você queira sugerir sobre temas, né, para este ano 2026? A gente conversou ali na janta, ele falou assim, Mica, uns aos outros, algo ligado à mutualidade. E é algo tremendo, irmãos, de verdade, veio umas 2, 3 palavras, mas essa semana, eu já tinha uma outra palavra sobre uns aos outros, mas essa semana, irmãos, no trabalho, eu visitei algumas lojas, tá? E eu percebi que a nossa humanidade, ela está tendo dificuldade de abençoar, elogiar e proferir palavras de bênção sobre as pessoas. E aí eu lembro que na segunda-feira, eu cheguei numa loja, e aí eu fui almoçar, aí tinha uma rodinha lá, e o que as pessoas estavam fazendo? Elas estavam falando de outra pessoa. Engraçado que quando existe uma roda de falar mal, nós nunca incluímos a nossa responsabilidade. Geralmente a gente já está terceirizando ou culpando. E aí eu me incomodei um pouco, peguei e fui almoçar até em outro lugar. E aí na terça-feira, fui para outra loja. E aí na hora do almoço, Bruna, eu sentei na copa. E aí tinha mais umas 2, 3 pessoas. O que as pessoas estavam fazendo? Falando mal de outra pessoa. E assim, alguns falando mal da família, alguns falando mal do marido, alguns falando mal da esposa, outros falando mal de próprio parceiro do trabalho. E aí, paz, irmãos, na quarta-feira, eu fui numa loja, e eu falei, o Senhor está querendo falar alguma coisa. E eu me incomodando, pastor Luiz, me incomodando. Eu falei, meu Deus, as pessoas gostam de falar mal dos outros. E aí, aconteceu na quinta-feira, não numa copa, mas assim, no corredor ali do trabalho. E aí, eu percebi, o Espírito Santo tocou meu coração, que nós precisamos ter uma conversão em nossa língua. Nós precisamos entender o propósito que Deus espera sobre a nossa língua. Abra comigo aí em Provérbios 18, verso 21. Gente, pesquisando sobre a língua, eu coloquei lá no Google, versículos que falam sobre a língua. Meu Deus. Apareceu uns 40 versículos. Aí eu falei, eu vou tentar resumir. Eu não vou ler 40 versículos hoje, amém? Mas se fosse uma aula de escola bíblica, daria, Natália, umas 3, 4 aulas, no mínimo, porque é tanto versículo, seja, claro, em prol da bênção de Deus querer declarar, mas também tem muitos versículos, mostrando a seriedade. E tem um texto que eu vou falar no final, que ele é terrível, me causou grandes temores. Terrível no sentido de gerar temor a Deus. Diz assim, Provérbios 18, verso 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aqueles que a amam comerão do seu fruto. Você acredita que parte da sua vida, do que você vive e do que você desfruta, tem a ver com aquilo que você fala? Você sabia que aquilo que você direciona verbalmente, ou abençoará pessoas e a si mesmo, ou condenará pessoas e contaminará a si mesmo? Olha, eu vou rechear você de versículos. Abre comigo em Tiago 1:26. Tiago 1:26. Olha só. Vão me ajudar aqui? Se alguém entre vós cuida ser religioso, ou seja, você é um cristão intitulado, você é um evangélico aí que se declara dessa forma, e aí você diz isso, mas não refreia a sua língua. Antes engana o seu coração. A religião desse é vã. E tem uma versão na NVI que diz que é falsa. Ou seja, por mais que você declare que você é um cristão, se considere um cristão autêntico, se você não é uma pessoa que governa a sua língua,
sinto te dizer, parte da sua fé ela é vã. E eu digo com franqueza, é até falso. Porque se nós não governamos as nossas línguas, é sinal que o nosso coração e a nossa mente, ela está corrompida pelo que dizemos. E há um ciclo. Você declara uma palavra de maldição, e você pode amaldiçoar pessoas e a si mesmo, e em seguida você já corrompe o seu coração. E aí eu quero falar hoje de 5 pontos sobre, claro, abençoar, mas também o temor de usar a língua em prol da maldade. Vamos lá. Primeiro tópico ali, a língua revela o coração. Se você está anotando, a língua revela o coração. Vamos lá. Diz assim, a boca fala do que está cheio. Então, quando a pessoa verbaliza, na verdade, ela só está externando aquilo que já mora dentro dela, Edson. Ela só expressou aquilo que ela já pensa. E eu sempre falo para os líderes aqui, eu sempre comento, basta 10 minutos de mesa com alguém, que você vai saber muita coisa que percorre o coração dela. Dá para saber o nível de maturidade de uma pessoa em 10 minutos de mesa. O que ela mais fala. Se 10 minutos que ela gastou ali falando mal de pessoas, você já sabe o nível de orfandade dela. Olha só, o problema não é apenas o que falamos, é o que estamos guardando dentro. E aí qual é o problema? Fofoca, lembra que eu falei que eu quero sepultar um ministério? Ministério da fofoca, ele tem que ser sepultado. Críticas, murmuração na história de Israel, diz que por causa da murmuração, está em 1 Coríntios 10, é explicado por Paulo, eles não entraram na terra por causa de murmuração, perderam Canaã, perderam promessas, perderam de desfrutar maná, leite e mel, por causa do quê? Murmuração. Olha como Deus leva a sério a gente falar, e a gente falar errado ou a gente falar certo. Murmuração e julgamento não são a raiz, são sintomas do quê? De um coração que ainda precisa ser tratado por Deus. Antes de Deus mudar nossa boca, Ele quer curar o nosso coração. Então preste atenção numa coisa, se você fala mal de pessoas, na verdade a maldade ela está fazendo morada no teu coração. Lembra que Isaías ele fala, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, mesmo assim os meus olhos viram o rei. Na verdade era o coração dele que era impuro, e a língua dele só externava, transmitia aquilo que já regia o coração dele. E aí eu achei um outro versículo sobre a língua, e eu até falei assim, poxa, será que a Bíblia está se contrapondo? Não, é um ciclo. Em Mateus 15 verso 11, você gosta de abrir muitos versículos assim? Se não gostar, acho que você vai abrir também, amém? Mateus 15, verso 11. Vamos lá. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Espera aí, uma hora fala que a boca fala que o coração está cheio. Aí depois fala que o que contamina é o que a gente fala. É exatamente isso. Se você fala, você se contamina. E parece que quando nós estamos falando mal de alguém, nós estamos destilando veneno sobre a pessoa. Não, nós estamos destilando veneno sobre nós. Parece que a gente está amaldiçoando e quebrando a reputação daquela pessoa. Mas nós estamos amaldiçoando a nós mesmos. Porque é o que sai que nos contamina. É um ciclo. Você fala o que é errado, depois você internaliza essa maldade, e aí você bebe do próprio veneno de sua própria fala. Antes de corrigir sua fala, deixa Deus curar o seu coração. Deus precisa mexer dentro, para que em seguida nós comecemos a abençoar, trocar uma fala errônea pela bênção de Deus sobre a pessoa e sobre a si mesmo. Mateus 12, 36, volte um pouquinho. Olha só, Mateus 12, 36. Eu não peguei os 40 versículos que eu achei lá no Google, tá? Mas eu peguei uns 15 aí. Mas eu vos digo que de toda palavra, o quê? Ociosa, talvez alguma versão diz aí fútil, tem alguma versão diferente? Frívola?
inútil, muito boa essa versão, inútil, que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. Próximo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Gente, olha que sério isso. Nádia, olha como é sério, minha irmã, a nossa forma de comunicar com pessoas. Valéria, como é sério a tratativa que nós temos verbal com as pessoas. Deus está falando que toda palavra que é inútil, frívola, toda palavra ociosa, que não tem um propósito de promover edificação sobre a pessoa, é uma palavra que eu irei prestar conta no dia do juízo. Eu sei que nós não estamos no juízo ainda, mas imagine só, se nesse momento, apenas cabe uma reflexão, Deus projetasse aqui, Priscila, tudo que nós temos falado durante a semana, e projetasse aqui no telão, como que seria a nossa reflexão? Nós falamos, meu Deus, estou falando tanta coisa assim, a minha língua tem sido tão usada pelo mal. É muito sério a forma que o Senhor lida com a língua. Se você falar bênção, utilizar o que é positivo da palavra de Deus sobre as pessoas, você vai ser justificado. Mas também, se você usar a sua língua em prol de amaldiçoar pessoas, dará conta no dia do juízo. Segundo tópico aqui do que a gente vai falar. Falar mal do irmão é ferir o corpo de Cristo. Falar mal do irmão é ferir o corpo de Cristo. Efésios 4:29. Nenhuma palavra torpe, no texto diz, saia da sua boca, mas só o que edifica. Olha a instrução de Paulo. Ei, somente o que for edificar. Para de ficar falando palavra torpe. Para de ficar falando nos corredores das pessoas. Só o que edifica. Eu tenho sempre um comentáriozinho, sempre um comentário. É um comentário, cara, não é fofoca, mas está depreciando. Teria coragem de falar isso na presença de quem você está falando? 1 Coríntios 12:26, não precisa falar, mas quando nós ferimos uma parte do corpo, nós estamos ferindo todo o corpo. E lá diz, se uma parte do corpo sofre, todos sofrem. 1 Coríntios 12:26. Então, irmãos, todos nós aqui somos importantes para Deus. Karina, você é importante para o reino de Deus. Você nasceu para fazer algo que eu não posso fazer. E a sua cooperação junto com a minha, nós avançamos no reino de Deus. Eu não posso desclassificar você e nem descartar a sua pessoa, porque você tem algo de Deus que só você pode fazer na terra. Você é parte desse corpo. E por mais, irmão e irmã, se você tem um dedinho, sabe aquele dedinho que a gente bate ali na cômoda e a gente dá um grito? Esse dedinho tem tanta importância para nós, porque pela medicina ele dá equilíbrio. E uma pessoa que não tem esse dedinho aqui do canto, ele já é uma pessoa desequilibrada. Para você ver a importância de uma pessoa que talvez você considere uma pessoa não relevante. E quem somos nós para considerar alguém relevante ou não? Deus deu talentos e porção ministerial diferente para todos. Mas para o Senhor, todas as pessoas fazem parte. Nesse mesmo texto diz que a boca não pode falar, não precisa dos olhos, porque em algum momento você vai precisar ver. Também os olhos não podem dizer, eu não preciso da boca, porque em algum momento você vai precisar falar. As mãos não podem dizer, eu não preciso dos pés, porque para tocar você vai precisar ser direcionado. Você vê que o corpo ele é interligado. E quando nós falamos mal, pastora Marta, nós estamos ferindo o nosso próprio corpo. Porque se você chora, eu também choro. Porque se você sente dores, eu também sinto. E se você está ferido, de alguma forma eu também estou ferido. Irmãos, é muito importante nós compreendermos que o falar iniquamente aos nossos irmãos é ferir o próprio corpo. Quando você fala mal de um irmão, você está atacando alguém que Jesus comprou com sangue. Jesus doou a sua vida, derramou até a última gota de sangue pelo pastor Cláudio, mas eu não gosto dele, não quero comer com ele. Então eu estou rejeitando alguém que Jesus vai levar para o céu? Tem cabimento eu não gostar dele, não querer ele, mas eu vou vê-lo no céu? Ah não, aqui no céu eu não quero ver não, vou morar na rua de ouro, você mora na rua de ouro de cima. Não faz sentido, irmãos. Não faz sentido, não é melhor nós os resolvermos, não é melhor nós resgatarmos o olhar de Cristo e falar, ele é uma pessoa diferente, eu amo ele.
A Alice é uma pessoa diferente, eu amo ela. Ela pode pensar diferente, pode talvez ter comportamento diferente, mas ela é amada do Senhor. E o Senhor não espera que falemos mal do próprio corpo e de quem Ele ama e se sacrificou. Mas é tão comum hoje, irmãos, qualquer polêmica que surge, seja no ramo político, seja qualquer, todo mundo tem uma opinião. Todo mundo quer falar, todo mundo quer falar, eu acho isso. Eu penso dessa forma. Eu acho, é política, o menino rodou não sei quantos quilômetros lá, não sei o quê. Tudo a gente tem opinião para tudo, irmãos. Tudo. Eu lembro na época que teve uma falha na fala do Thales Roberto. Quanto se lembra? Talvez há uns 10 anos atrás. Num show lá, ele falou umas groselhas. Gente, como demorou para perdoar esse homem? Ele fez uma live, pediu perdão, mas gente, como demorou? E até hoje ele não tem a mesma relevância que ele tinha. Sabe por quê? Porque a igreja tem dificuldade de perdoar. A igreja prefere declarar, ao invés de cuidar e acolher. Eu estou dizendo isso, me incluindo, e com um santo temor, nós precisamos melhorar sobre aquilo que sai de nossas bocas. Eu até anotei aqui, tem pessoas que falam, não, é só um comentário, é só um desabafo. Não, é violência espiritual. Tem gente que fala, a fofoca é neutra. Não, não é neutra. Ela gera divisão. Ela destrói reputações de pessoas. Ela mata relacionamentos. Ela enfraquece a igreja. Ela apaga vidas espiritualmente. Apenas para reflexão. Antes de falar de alguém, reflita se isso vai edificar. E se essa mesma coisa que você gostaria de falar, essa pessoa poderia ouvir na sua frente. E não estou dizendo que você não pode confrontá-la, mas a mesma coragem que talvez você tenha de falar de uma pessoa, tenha também a coragem de falar na frente dela. Isso é muito mais honroso e aceitável, e parece muito mais com Jesus. Porque falar pelos cantos, pelos corredores, e não ter a coragem de falar com a pessoa, isso é muito baixo. Isso se parece com o caráter de outra pessoa que não é Jesus. Porque a Bíblia diz que Satanás, ele é o acusador de nossas almas. Essa não é a característica, essa não é o adjetivo que o Senhor tem para nós. Eu teria coragem de falar isso na frente da pessoa? Gente, se não passar por esse filtro, não fale. Não fale. Amém? Você está aí ainda feliz? Acabou a alegria? 3. No reino, problemas se resolvem face a face, não pelos corredores. Ou seja, lembra que eu falei que eu fui em algumas lojas e eu vi as pessoas falando mal das outras? Isso é o mundo, gente. Isso é a ótica do mundo. É como o mundo pensa. Não dá para eu chegar e falar, Jesus pensa dessa forma, você está fazendo isso aí, não adianta. Mas no reino de Deus, quando nós somos ensinados, aí nós temos um padrão. Mateus 18,15 diz que quando nós temos um problema com algum irmão, o que diz o texto? Vai primeiro ao teu irmão. Ora, se teu irmão pecar contra ti, ou seja, Paulinha falhou comigo, vai e repreende-o entre ti e ele, só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. E aí diz, se for pecados mais horrendos, aí você vai, chama mais um irmão, depois se não resolver, chama mais outro, se não resolver, você vai lá para a igreja e separa o irmão para tratamento. Mas olha só, você tem um probleminha, às vezes é uma picuinha, às vezes é uma coisa, escolha o caminho da resolução do conflito. Eu vou chamar a Paulinha, irmã, aconteceu isso aí, eu nem sei, eu preciso ouvir o seu lado, eu me senti ferido pelo que você falou, ou me senti ferido por esse comportamento. Então no reino de Deus, o que nós fazemos? Nós vamos até as pessoas, irmã Margarida, nós vamos até as pessoas. Nós vamos abertamente às pessoas. Mas qual é o tipo de atitude mundana que talvez tenha se infiltrado e até se instalado dentro da igreja? Não, eu vou até 3, 4, 5 pessoas. Aí depois eu pego a opinião delas, passo uma chantagem como se eu fosse o certo. E aí o que acontece? A gente inflama mais 4, 5 pessoas. E aí depois, se surgir uma oportunidade, eu falo para a pessoa, isso é errado, isso não é bíblico. Nós estamos ensinando a Bíblia aqui, gente. Vá até o teu irmão se tiver problema com ele. Provérbios 16, 28. Olha essa verdade aqui. Provérbios 16, 28. Provérbios 16, verso 8.
O homem perverso instiga a contenda e o intrigante separa os maiores amigos. Olha só, imagina só, eu falo lá do Presley. Olha o Presley, meu Deus, ele chega atrasado, toda escala, meu, sempre brigão, respondão, não tem um coração ensinável, fico falando mal dele. Para 5, 6 pessoas, o que eu estou fazendo? Eu estou separando as pessoas. Aí de repente eu falo para Salete, ó Salete, ele falou isso de você, mulher, você não imagina. Nossa, ele falou. E aí eu estou causando uma intriga entre. Você vê que o texto fala que separa até melhores amigos. Quando nós poderíamos cumprir o princípio de Mateus 18. Deixa eu ir até o irmão, deixa eu ver. Irmãos, a maioria das vezes, preste atenção, a maioria das vezes, quando nós vamos até as pessoas, nós descobrimos que não é nada do que imaginamos. A gente criou um pensamento irreal. E aí a pessoa fala assim, nossa Mica, não era isso que eu queria dizer. Não era? Não. Aí você já perdoa, você resolve em 5 minutos. O problema é quando a gente fica proliferando, propagando, contando para Deus e o mundo. Na verdade para Deus não, é que para Deus a gente tem que ir orar. A gente conta para todo mundo, menos para Deus. Gente, isso é um problema. Isso não pode se instalar, isso não pode ser uma subcultura na igreja. Isso é inverso ao reino de Deus. Amém? Eu marquei uma frase aqui, cultura do reino é confronto em amor. Então também não vale a pena você ir lá e querer brigar, nossa. Vai com amor, vai com graça, estenda a graça. Da mesma maneira que você recebe perdão diário do Senhor, também perdoe seu irmão. Se alguém te feriu, aí eu anotei aqui uma lista. Primeiro, ore. Então apresenta ao Senhor, Senhor, meu coração está ferido. Meu coração está machucado. Senhor, eu me senti ofendido. Apresenta, já deixa o Senhor mexer no teu coração ali. Depois, vá até a pessoa. Terceiro, fale com amor e verdade a essa pessoa. Fale com amor e verdade. Gente, isso aqui ajuda tanto no meu casamento. Meu Deus do céu. Perdoe, não retenha perdão, porque é o único crivo da Bíblia que impede você de ser perdoado é se você reter perdão sobre o seu irmão. A oração do Pai Nosso diz, assim como eu perdoo os meus devedores. Então assim, se Deus está te perdoando, eu também devo perdoar. Amém? E por último, o que deve gerar? Caminhem juntos. Você perdoou, entendeu, irmão? Show de bola, segue o reino com ele. Amém? Isso é o quê? Maturidade espiritual. Imaturos fazem o quê? Ficam fofocando. Quarto ponto, vamos lá. Somos chamados para abençoar uns aos outros. E aqui entra a ênfase do que eu quero pregar. Nós precisamos resgatar, irmãos, a essência bíblica do que é a fala. Nós devemos muito mais, assim, sobra, assim, de forma que sobre mesmo, falar muito bem, muito melhor das pessoas. Aí você está falando para mentir? Não é isso. Você sabe o que é profetizar e declarar a bênção de Deus sobre a pessoa. Talvez olhar mais as qualidades do que os defeitos. Porque a Bíblia chama o pecado dos outros de cisco e o seu de trave. Ai, aleluia. Vamos lá, Romanos 12, 14. Abençoai e não amaldiçoeis. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Irmãos, o que a Bíblia está ensinando? Está sendo perseguido? Meu Deus do céu, estou sendo perseguido. Mateus está me perseguindo, está falando mal de mim, está correndo. Eu já sei, já chegou até as minhas informações que está falando mal de mim. Está me perseguindo. O que eu vou fazer? Abençoar. Senhor, eu estou aqui, o Senhor sabe o que está acontecendo, o Senhor sabe na íntegra o que está acontecendo. Eu abençoo a vida do Mateus. Gente, isso é reino de Deus, é de ponta cabeça. É inverso, porque o mundo é o quê? Vamos lá tirar satisfação, vamos quebrar o pau. Vai com 3, 4 pessoas para tirar satisfação com o outro. No reino de Deus não. Se apresenta e abençoa. Mas ele fez isso comigo, não é justo. Não, justo é o que Jesus fez na cruz. Se ele pagou o sangue pelos pecadores, este também precisa da tua oração e da tua bênção sobre ele. Provérbios 12, 18. Provérbios 12, 18.
Há alguns que falam como que espada penetrante, mas a língua dos sábios é saúde. Irmãos, você sabia que a sua palavra, ela pode promover saúde espiritual às pessoas? Mas Richard, sua palavra também, ela tem o risco de promover uma espada que penetra e fere pessoas. Sabe, nós vamos tomar uma decisão neste mês, de uns aos outros. Qual decisão? O que faremos com a nossa língua? Sabe, nós temos que fazer uma revisão do nosso coração e realmente falar: Deus, será que o que eu estou verbalizando na maior parte do meu tempo é reclamar e amaldiçoar pessoas? Ou se na maior parte do meu tempo eu estou abençoando e profetizando sobre as pessoas? Nós precisamos fazer um diagnóstico da nossa vida, sabe, coloca no peso agora. O que você tem falado mais? Abençoando ou amaldiçoando? Jesus não está aqui para te condenar, na verdade Ele está pregando isso a nós hoje, porque Ele quer consertar, e de maneira tal que este mês, de uns aos outros, nós tenhamos uma comunhão, primeiramente a partir da nossa língua, porque seria muito injusto, falso, hipócrita, eu falar mal do meu irmão, mas abraçá-lo. Isso é apunhalar pelas costas. Na Santa Ceia, lindo, maravilhoso, nos demais cultos, e miserável. Faz sentido? Irmãos, vocês e eu, nós podemos esconder a espiritualidade real um dos outros, não podemos esconder do Senhor. Ele é o pastor e o Senhor dessa igreja, dele nós não podemos esconder. Eu coloquei aqui algumas direções. Troque a crítica pela intercessão, troque fofoca por um abraço, troque julgamento por misericórdia. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui. O que é a palavra misericórdia? Eu aprendi isso com a pastora Lucimar no ITQ. Ela foi minha professora. Olha só, no latim a palavra misericórdia significa colocar o coração na miséria do outro. Você sabia que, eu vou dar um exemplo aqui. Digamos que tem uma pessoa aqui que ela nasceu na igreja, filha do pastor Luiz, quase um vice-querubim, bênção de Deus. E aí digamos que em algum momento da vida a Paty fale alguns palavrões. E aí pega um cabra torto, arrebentado, que veio do mundo, andou pelas misérias da maldade. E aí digamos que a Paty fale 2, 3 palavrões ali, quando ali está se convertendo. E eu falava 200 palavrões por dia. Porque fui criado num lar disfuncional. Porque fui criado num lar que as pessoas se feriam. Porque eu fui criado num lar que as pessoas se expressavam xingando, gritando, com rixa no coração. Mas a Paty está no processo dela de abandonar os 2, 3 pecados. Mas eu, de um mês para o outro, de 200 palavrões, eu agora falo 100. Talvez no outro mês, eu fale 70 palavrões. Eu estou numa progressão. A história dela é a mesma que a minha? O peso é o mesmo que o meu? Ela está no processo dela, eu estou no meu. Você não sabe de onde a pessoa saiu. Você não sabe qual é a história dela. Você não sabe o que ela sofreu. Você não tem ideia como ela foi criada. Você não tem ideia das dores que ela sofreu. Você não sabe como o lar dela foi disfuncional. Você não sabe as feridas ou as palavras foram praguejadas sobre ela. Você não sabe. E simplesmente você coloca ela numa caixa, num rótulo, categoriza como se fosse todo mundo igual. E não é. Não é. Não tem como o peso dela ser o mesmo que o meu, não tem como. Eu estou no meu processo, ela no dela, estamos nos convertendo ao Senhor. E por isso que é perigoso julgar as pessoas com a mesma moeda, porque a Rosana passou algo na família dela que eu não sei. E ao invés de dar o julgamento, o que eu vou dar? Misericórdia. Eu não sei o que ela passou. Rosana, eu respeito a sua história, não sei o que você passou. Se você está tendo alguma dificuldade, hoje tem os motivos. O Senhor é poderoso para te dar graça e te sustentar. Mas eu não vou ousar falar mal de alguém que Jesus morreu. Por último, troque palavras duras por palavras de vida. Somos instrumentos de vida. Essa é a vontade de Deus, que a nossa língua seja utilizada para abençoar pessoas. Não precisa abrir. Quinto tópico agora, conselhos de Tiago
irmão de Jesus. Lembre aquele texto de Filipenses 4:8, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é santo, tudo que é repreensível, tudo que é de boa fama, tudo que é louvável, nisto pensai. É dessa forma que a gente tem que declarar sobre os irmãos, é dessa forma. Quinto, abra comigo Tiago 3, por gentileza. Tiago 3, esse é o capítulo que mais fala sobre a língua. Tiago 3. Você está aqui ainda? Amém? Deixa Deus tratar o meu e o seu coração, amém? Gente, quem vai falar agora é Tiago, tá? Tiago, esse Tiago é irmão de Jesus. Os historiadores dizem que ele tinha um grau de parentesco de Jesus. Então alguém que convivia com Jesus, alguém que convivia com a pessoa de Jesus. Então ele sabe exatamente como Jesus pensava. Por isso tem muita validade sobre ele falar a língua. Vamos lá, verso 1. Meus irmãos, não sejais muito de vós mestres, sabendo que receberemos um juízo mais severo. Anote isso aqui. Olha o conselho dele antes de falar. Não queira todo mundo ser professor. E é claro que ele está falando no contexto aqui de igreja também. Não queira todo mundo ser mestre. Lembra que eu falei no início? Todo mundo tem uma opinião sobre algo. Todo mundo quer comentar sobre algo. Todo mundo tem algo para dizer sobre a vida do outro. Nós temos dificuldade de dizer sobre a nossa vida, mas sobre o outro nós temos um arsenal de argumentos. Mas a Bíblia nos ensina, através de Tiago, não queira muito de vós ser opinadores. Não queiram. Irmãos, esse aqui é o lugar mais difícil. Sabe por quê? Porque eu estou usando a minha língua, ou para abençoar, ou para amaldiçoar. E o texto vai dizer, não queira muito de vós ser, porque vocês são julgados com muito mais rigor. Olha só, todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, esse homem é perfeito e capaz de refrear todo corpo. Olha só que tremendo isso aqui. Se você governa a sua língua, você governa toda a sua postura e comportamento em Deus. Ora, quando pomos freios na boca dos cavalos, então ele vai usar duas ilustrações aqui, de cavalo e também de navios, para que nos obedeçam, consigamos dirigir todo o seu corpo. Verso 4, vede também os navios que, sendo tão grandes e levados por impetuosos ventos, com um pequenino leme se voltam para onde queira o impulso do timoneiro. Verso 5, assim também a língua é um pequeno membro, mas se gaba de grandes coisas. Vede quão grande bosque um tão pequeno fogo incendeia. A língua tem esse potencial de incendiar muita coisa. A língua também é fogo, mundo de iniquidade situado entre nossos membros. Ela contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e por sua vez inflamada pelo inferno. Toda espécie de feras, de aves, de répteis e de animais do mar se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua, meus amigos, nem o homem a pode domar. Sabe o que isso aqui me traz de aplicação? É que é só o Espírito Santo para governar a nossa língua, que foi inflamada pelo pecado, corrompida pela natureza adâmica sobre nós. Mas a língua nem o homem pode domar. É mal incontido, está cheia de veneno mortal. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso seja assim. Pode a fonte jorrar do manancial água doce e água amarga? Meus irmãos, acaso pode uma figueira produzir azeitonas, ou uma videira figos? Tampouco pode uma fonte de água salgada dar água doce. Eu sou uma bênção, sou cristão, sou evangélico, sou uma bênção. Mas a sua língua mostra que você é tudo contrário que você está declarando. Eu anotei aqui, nesses conselhos de Tiago, algumas coisas. No verso 1 nós já lemos. Se você quiser ir com essa aplicação para sua casa, e eu já ia pedir para o pessoal do louvor subir para nós orarmos. A palavra era muito direta, muito cortante, ela realmente é facas tramontinas hoje. Ela é direta e reta. Primeira coisa, só fale se for requisitado. Nós não podemos ter essa febre. Tudo a gente quer falar. Tudo que a gente. Se você não recebeu o convite para opinar, não.
Não fale. Ou se for ali falar, se aprofunde, conheça. Não estou dizendo que você deve amordaçar sua boca e não falar mais, amém? Por favor, não me interprete mal. Mas tenha a direção de falar coisas que edifiquem. Não saia toda hora depositando. Esses dias não, né? Essa semana, nós tivemos uma corrida ano passado pela empresa e assim, nós batemos alguns indicativos ou não. O nosso patrão ali, ele ia querer dar um prêmio pra gente. E aí, chegou no final do ano, ele falou pros meus parceiros de supervisão, eu não vou pagar esse prêmio, vocês bateram uma coisa, não bateu outra, não vou pagar. Aí sabe o que aconteceu, gente? Foi um falar, não deu certo. Foi dois falar, nós somos um quarteto ali, né, da supervisão comercial. Não vou falar. Aí sabe o que aconteceu? Mica, você é a arma secreta. Eles falaram pra mim, você é a arma secreta. Aí eu falei com o patrão. E aí ele topou me ouvir. E deu certo. Aí quando eu saí da sala, eles falaram, Mica, você é a arma secreta. Ele falou, qual o segredo? Eu falei, eu não falo muito. Mas quando eu falo a minha insatisfação, tem muito peso para ele. Então quando tem reuniões, gente, eu não gasto e não desperdiço fala à toa. Não desperdiço. Eu emito opinião, eu até brinquei com eles, eu não entro em qualquer dividida. Quem joga bola vai entender. Eu não entro em qualquer dividida. Eu fico na minha. Nos momentos certos, aquilo que eu não negocio, principalmente se for da palavra de Deus, quando eu entro naquilo, aí eles, opa, se o Mica se posicionou, é que realmente tem muito peso para ele. Irmãos, nós não devemos ficar gastando os nossos comentários, devemos ter precisão neles, porque quando nós falarmos, as pessoas vão falar, opa, tem sabedoria nesta fala. Foi assim com Jesus. As pessoas falavam, este daí não fala como os fariseus, este daí, ele fala com sabedoria, ele tem autoridade pelas suas obras. Segundo conselho aqui que a gente vê Tiago dando, não murmure. Gente, não gaste a sua vida para ficar murmurando, você está se contaminando. Então, diz que aqui a língua, ela pode causar um incêndio muito grande, e ela vai amaldiçoar você, e ela também vai amaldiçoar quem está ao seu redor. Terceiro, não fofoque. Sua língua pode levá-lo a viver um inferno na sua vida e também na vida dos outros. Olha só esse texto, Isaías 58:9. Mídia, me ajuda aí, Isaías 58:9. Fala sobre o jejum, e eu lembrei desse texto aqui. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás e Ele dirá, eis-me aqui. Se tirares, opa, tem um se, hein? Se é o quê? Condição. Se tirares do meio de ti o quê? Jugo. O estender do... mesmo antigo já tinha essa galera que gosta de estender o dedo para o outro. O estender do dedo e o falar iniquamente. Olha o conselho. E se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, mesmo em trevas vai nascer a luz de Deus, e a tua escuridão será como ao meio-dia. Ó, língua, utilize a sua língua. Outro conselho aqui que a gente vê nesse texto de Tiago, não fale tudo que pensa. Porque vai ter um momento que você vai falar e falar, não consigo pegar de volta essa palavra. Não consigo fazer essa palavra voltar, eu já falei. Cuidado, porque você pode se arrepender logo em seguida. E aí você vai ter que fazer um caminho de volta de Mateus 18. Então não fale tudo que pensa. Tenha cautela, espera. Talvez deixa passar a raiva do coração e fala no momento oportuno. Quinto e último desse conselho de Tiago aqui, não amaldiçoar pessoas, não deseje o mal sobre pessoas. E eu quero finalizar com Provérbios 6, verso 16. Lembra que eu falei que teve um versículo que me arrepiou, que me deixou trêmulo? Repetindo, Provérbios 6, verso 16. Igreja amada, olha isso aqui comigo. Então são 6 coisas, essas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. Preste atenção. Então tem 6 coisas que o Senhor odeia, e a 7ª, abominável significa algo detestável, algo que Ele detesta, não suporta, não tolera. Então tem 6 coisas. Olhos altivos, ou seja, arrogância, Deus não gosta, ok, tá certo. Língua mentirosa, ou seja, língua, hein? Já falando de língua, Deus não gosta disso.
Mãos que derramam sangue inocente. Ou seja, isso aqui é assassinato, gente. Você entendeu a expressão? É matar gente. Sua vida gera morte nos outros. Isso é sério. O coração que maquina pensamentos perversos, ou seja, você deseja o mal. Você está planejando fazer mal. Isso é sério também. Pés que se apressam a correr para o mal. Pessoas que imediatamente causam maldade. A vida dela é fazer maldade. Ela tem pressa de fazer isso. E aí começa. A testemunha falsa que profere mentiras. Ou seja, pessoas que inventam coisas sobre a outra. Essa é a sexta. E a sétima. E o que semeia contenda entre irmãos. Você analisou o versículo assim como eu? Gente, olhos altivos é uma coisa muito séria. Correr para o mal também é uma coisa muito séria. Mas derramar sangue inocente, matar pessoas, isso é muito sério. Alexandre, isso é muito sério. E Deus está colocando essa como no nível de ódio, que já é algo ruim. Mas semear contenda entre pessoas, isso é mais grave ainda para Deus. Sabe por quê? Porque quando nós estamos semeando contenda, nós estamos matando uma família, um elo, um vínculo espiritual, meus amados. Nenhum pai aqui gostaria que os seus filhos estivessem divididos na própria casa. Nenhum pai gostaria que os seus filhos estivessem, sabe, com raiva um do outro. Da mesma forma, Deus ele é muito sério e severo em dizer: eu odeio 6 coisas, e tem uma que eu abomino. Eu não quero pessoas que semeiem contenda entre os meus irmãos, entre os meus filhos. Amém? Se coloque de pé, com o santo temor do Senhor. Glória a Deus. Esse versículo ele mexeu muito comigo, irmãos. Mexeu muito comigo. Eu falei de muitas coisas que a língua de fato pode causar. Mas eu vou falar de uma coisa que a língua foi utilizada no reino de Deus e causou salvação de milhares. Lucas 5, na pesca maravilhosa, Lucas 5:11 diz que 10 e 11 diz que Jesus falou para Pedro: você vai ser pescador de homens. Ou seja, Jesus proferiu uma palavra. Jesus usou a língua dele para declarar uma palavra. No outro dia ele se tornou um pescador de homens? Não. 3 anos e meio depois de Iba, Pedro, depois de cheio do Espírito, 10 anos, prega a palavra, e quantas pessoas se convertem? 3.000 pessoas. Jesus não disse isso de si mesmo, mas aquela palavra ela foi gerada, ela foi engravidada pelo céu na vida de Pedro. Sabe o que aconteceu ali? Foi profetizada uma palavra de Deus. Sabe o que a Paty fez no momento de oração aqui? Ela declarou palavras, ela usou a língua e Salmo 121 para declarar a proteção, a entrada na faculdade, né, trazendo para a nossa realidade, a saída da escola, mas o guardar de Deus. Sabe o que ela fez? Ela usou a língua para abençoar, porque ela ama vocês e os seus filhos. Jesus amou Pedro e falou: Pedro, você vai ser pescador de homens. Ele não entendeu, passou tempo, passou prova, chegou a negar Jesus. Mas em Atos ele entendeu a palavra que ele recebeu. Irmãos, você talvez se canse de falar bem, talvez você se canse de profetizar, talvez você se canse de declarar uma palavra de bênção sobre alguém, mas eu te digo uma coisa: aquilo que nasce no céu, aquilo que é gerado na eternidade, quando é proferido em direção ao irmão, cedo ou tarde, há de acontecer. E você vai ver Pedros aí, pregando e 3.000 pessoas se convertendo. Eu citei um caso, irmãos. Não tem como nós sermos opostos ao nosso Senhor. A primeira apresentação de Deus, Ele disse: haja luz. Deus declara e Ele cria. O que nós precisamos temer e ter entendimento é o que nós falamos, estamos criando. É como se as trevas pairassem sobre a terra e Deus não pegou o interruptor e clicou para acender. O que Deus fez? Ele
Ele falou. Então nós vamos resgatar o entendimento que o que nós falamos, nós criamos. O que nós falamos, nós lançamos no reino espiritual. E por isso é muito sério. Porque com as nossas palavras, ou nós daremos legalidade ao inferno, ou com as nossas palavras, traremos o avanço do reino de Deus à nossa família e na nossa casa. E talvez o que está faltando na tua casa é quantidade de palavras de Deus para abençoar. Talvez o que está faltando para você se sentir parte da igreja é você começar a profetizar e abençoar irmãos, ao invés de dar lugar à crítica e ao julgamento vão. Seja o irmão que você gostaria de ser e de receber este acolhimento. Jesus hoje quer tocar em nossa língua como tocou na vida de Isaías. Tocou na língua dele, ele saiu profetizando, já saiu como missionário. Jesus quer tocar em nossa língua hoje, para que esse mês de uns aos outros, nós sejamos abençoadores um dos outros. É tempo disso, irmãos. Nós precisamos não só converter o nosso coração, precisamos converter a nossa língua. Meus amados, eu amo a vida de vocês, e eu quero profetizar sobre a vida de vocês, e eu gostaria que vocês também profetizassem sobre a minha vida. Nós somos uma família, vamos para o mesmo céu, moraremos na mesma eternidade com o Senhor. O que eu quero sobre vocês é só abençoar. Por mais que você entre na salinha ali com o pecado, com a dificuldade, eu não estou olhando para o pecado, porque o pecado não é maior do que foi entregue no madeiro. Pecado não é maior do que o amor de Deus, muito menos pelo sangue de Jesus. O pecado não é maior que isso. Por isso que no lugar da condenação sobre o seu ou sobre o meu pecado, precisa sobrar graça e amor de Deus. Porque maior é aquilo que nos une do que muito aquilo que nos separa. O sangue de Jesus venceu todas essas coisas que nos dividiam. O Evangelho quebrou as barreiras da separação, diz Efésios 3. Não tem mais motivos para nós termos barreiras com relação ao outro. Nós somos família. Nós somos famílias, imperfeitos, diferentes, multiforme graça de cada um, ministérios diferentes, talentos diferentes, porção ministerial diferente, mas ainda assim, da mesma família, membros do corpo, noiva de Jesus. Nós somos. Não há ninguém aqui que nós descartamos, e não há ninguém aqui que nós declaramos como excluído deste corpo. Nós amamos e amamos até o fim. E nós profetizaremos o tempo inteiro, enquanto você estiver aqui, que você seja sempre abençoado. Aqui ninguém é amaldiçoado, aqui ninguém é patrimônio de ninguém, aqui só tem gente que entra abençoada, e se sair, será também abençoado o tempo inteiro. Porque a minha língua, ela é espiritual, a nossa língua de líderes é espiritual. Não daremos lugar ao inferno. Você sempre será abençoado pelas nossas palavras. Senhor, guarde essa palavra em nosso coração, e o mesmo temor que se apoderou do meu coração seja repartido ao coração de toda a igreja hoje. Senhor, nós tememos a sua palavra, e nós convertemos o nosso coração, a nossa mente e a nossa língua. Pai, toca em nossos corações, toca em nossa língua e gera uma transformação, Senhor. Que a partir de agora, as declarações de julgamento, elas caiam por terra e sejam dissipadas em nosso meio. E que as palavras de vida e de bênção sejam sempre praticadas neste lugar.